Meus amigos, a compreensão que nós devemos possuir do corpo humano é bem simples e nós não precisamos complicar muito. O corpo humano é um sistema integrado, é uma máquina de extraordinária complexidade e beleza. Tudo que nós precisamos, do ponto de vista de um profissional da saúde, é compreendermos o funcionamento dessa máquina e não atrapalharmos essa máquina. Para que nós possamos ter essa visão de equilíbrio, o médico precisa considerar a possibilidade de não atrapalhar em primeiro lugar. Ajudar é muito importante, mas não atrapalhar é mais importante ainda. E um dos conceitos que eu mais recorro, mais bato e mais discuto nos nossos momentos em que interajo com médicos, participando da sua formação, contribuindo com esse conhecimento da medicina preventiva, funcional, integrativa, da longevidade, qualquer que seja a nomenclatura que nós usemos para classificá-la, entendendo essa unidade, buscarmos a compreensão de que nem sempre o problema ser expresso em um determinado setor do meu corpo significa que ele foi também originado naquele lugar. E uma das coisas que mais provoca distorção dentro da medicina são os distúrbios comportamentais, os distúrbios psiquiátricos, os distúrbios do nosso equilíbrio moral. E aqui, dois enormes problemas da sociedade moderna: a depressão e a ansiedade. E é muito curioso que, pela visão moderna, poderíamos encarar depressão como excesso de passado, a ansiedade como excesso de futuro. Entre o excesso de passado e o excesso de futuro, nós temos que buscar o equilíbrio, mas é inegável que essas condições, esses distúrbios que levam o indivíduo a estar deprimido ou levam o indivíduo a ser ansioso, podem sim, inegavelmente, ter um fortíssimo componente nos desequilíbrios hormonais, principalmente o desequilíbrio tireoidiano. Existe uma associação íntima entre a tireoide e os distúrbios comportamentais, a tireoide e os distúrbios psiquiátricos, a tireoide e a depressão. E é óbvio que se o problema tem a sua base alicerçada, a sua origem vinculada a um problema hormonal, fica nítido que o medicamento antidepressivo não vai conseguir resolver essa situação. Ele pode, no cenário mais otimista, controlar os efeitos da depressão, controlar os efeitos da ansiedade, mas jamais nós poderemos expectar com a resolução de um problema se não sabemos qual é a origem desse problema, de onde que ele veio. E depressão não veio da falta de antidepressivo, ansiedade não veio da falta do ansiolítico. Por isso que é absolutamente capital que médicos de qualquer especialidade que sejamos, que pertençamos, tenhamos na nossa prática diária o conhecimento e a nossa prática alicerçados no conhecimento sobre os hormônios, do que eu costumo chamar de hormonologia. E também, dentro desse conceito de unidade do corpo humano como um todo, entendermos que os distúrbios hormonais, como potenciais geradores de distúrbios psiquiátricos, e os distúrbios intestinais, sim, a depressão pode ser um problema hormonointestinal manifestada no seu comportamento. O intestino é a principal fonte de produção de serotonina e quando o indivíduo possui uma condição como a disbiose, a hiperpermeabilidade intestinal, ele não consegue transformar 5-hidroxitriptofano, que é a matéria-prima, em um produto acabado chamado serotonina. 90% da serotonina, que é a substância que mantém o nosso equilíbrio comportamental, não é produzida no cérebro, é produzida no intestino. E se eu tenho uma degradação do triptofano, que vai se transformar em serotonina no intestino, esse triptofano também vai entrar em baixo aporte do cérebro e esse cérebro também não vai produzir serotonina. Então olha só que loucura. A depressão pode ser um problema intestinal, a depressão pode ser um problema hormonal. O que eu asseguro a vocês que a depressão definitivamente não é e a ansiedade definitivamente não é, são problemas dependentes da falta de medicamentos dentro do seu corpo. Então, que possamos usar esses conhecimentos para reflexões, levar esse conteúdo até o seu amigo, até o seu médico, discutir que uma coisa é controlar um efeito, outra completamente diferente é buscar identificar a causa e eliminá-la, tendo mais chances de devolver as pessoas a uma vida normal. Portanto, antidepressivos e ansiolíticos não curarão pessoas de depressão e de ansiedade. Muito obrigado pela sua atenção. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, onde poderão ter acesso a uma vasta gama de vídeos onde eu discorro sobre vários aspectos da saúde, da medicina preventiva, da medicina funcional, integrativa e da longevidade. Muitíssimo obrigado.